Oi, amigo. Então, só queria fazer... O Dantas falou assim, acho que a gente só devia levar o resíduo para um aterro depois que tiver a política e o plano. Realmente, a política e o plano são fundamentais. Mas uma coisa é você deixar de usar o lixão. À medida que você começa a levar para um aterro regional, aí você tem que cercar, porque o lixão não é usado só pelo poder público, né? Você leva o resíduo da prefeitura, mas a população continua usando, outros, então tem que cercar e tal. Uma coisa é você deixar de usar o lixão, outra coisa é você recuperar aquela área degradada. Então, no que diz respeito a recuperar a área degradada, é uma coisa mais demorada. Mas, a depender, se a gente não continuar passando a boiada, se a gente realmente fizer um planejamento que tem como intenção ser cumprido, acho que a gente pode mudar. Eu sei que o horário está em cima, mas eu me lembrei aqui do Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco falou assim, a abolição da escravatura do Brasil foi planejada, com a lei do ventre livre, com a lei da proibição de fazer tráfico de escravos, até chegar à lei áurea, né, mas não foi, a obra nunca foi executada. Então, a gente planeja e não executa a obra. O que é executar a obra? É incluir essas pessoas, capacitar essas pessoas. Da mesma forma que fomos distribuindo capitanias hereditárias para os grandes traficantes de escravos, etc., distribuir um pouquinho de terreninho para aquelas pessoas. Não foi feito. Então, a obra não foi cumprida. E é assim, mais ou menos, que a gente está na área de limpeza urbana. A política, na época de 2010, eu acho que foi a melhor de todas, que a gente viu várias, foi feita e foi mais coordenada pela Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, na época, a versão que foi aprovada. Então, falou, sabemos planejar. Acho que a gente até... Não sei se, vamos supor, se os 5.547 municípios no Brasil quiserem planejar, e vai ter que ir para isso, acho que é um pouco difícil ainda. Para a gente fazer o plano de gestão dos resíduos sólidos do Distrito Federal, nós fizemos uma primeira licitação, foi vazia, fizemos uma segunda licitação, uma empresa entrou. O Estado de Minas Gerais está licitando plano de gestão dos resíduos sólidos há tanto tempo e dando vazio e não conseguindo uma empresa que cumpra. Eu acho que, talvez, assim, em termos quantitativos, a gente ainda não consegue planejar. Isso é a minha avaliação. Eu acho que ainda estamos ruins nisso. Agora, executar, minha gente, é muito difícil. Quando o Ministério do Meio Ambiente aprovou um plano de regionalização, eu falei para o Sérgio Pinheiro que eu queria clonar ele, porque todo mundo que chegava lá para dar resultado, eu, na época, estava no Ministério do Meio Ambiente, falava assim, não, está difícil. Aí chegava aqui o Sérgio Pinheiro, já fizemos, não sei o que. Eu falei, a gente tem que clonar esse homem, levar ele para tudo que é estado, para ver se a gente consegue ter essa... Então, tem que ter muita garra, muito empenho, sabe? E eu acho que a gente é realmente melhor em planejar do que executar. Agora, no início da pandemia, eu estava como consultora da FUNASA e fui visitar os aterros pequenininhos para municípios de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. O dinheiro tinha ido, tipo, 3,5 milhões, 4 milhões, fizeram lá a vala, cercaram a área, fizeram o acesso e nada mais. Ou então jogaram algum lixo lá, mas não sabia como compactar. Como é que você vai compactar 500 quilos por dia, 1 tonelada por dia? Você vai mandar uma máquina lá de 350 mil reais para fazer um passeio de meia hora e vai embora? Então, o que aconteceu? Em alguns municípios, que o Tribunal de Contas foi em cima da FUNASA e em cima dos municípios, acharam uma solução, Dantas, embora eles não tivessem plano, não tivessem lei, eles implantaram um programa de coleta seletiva, alguns deles, e fizeram uma rampinha assim de terra, fizeram um murinho de arrimo e puseram um container aqui. Aí tirava da coleta seletiva, aí sobrava lá 400 quilos por dia, o cara subia ali assim, basculava. O dia que aquele bicho ali enchia, mandava para um aterro sanitário. A quanto? A 120, a 130 quilômetros. Falei, caramba, olha a estrada, esse resíduo passeando. Não, 2 vezes por mês. Sabe? Quando enchia, e aí, de 2 vezes no mês, pega uma carretona, vai lá e deposita no lugar correto. Eu acho que é uma solução que está acontecendo no mundo inteiro.
Se vocês verificarem o número de aterros sanitários nos Estados Unidos e a quantidade de resíduos que estão aterrados nos Estados Unidos, você vê que o número de aterros, há uns 20 anos atrás, eram tipo 8.500 aterros sanitários. Eu não estou com a tabela aqui agora. E aí foi caindo, caindo, caindo. Há 2, 3 anos atrás, chegou em 1.700 aterros sanitários, transportando resíduos a 400 quilômetros, que é o caso que acontece no Rio Grande do Sul. A gente vê que a própria Porto Alegre, né, Geraldo, carrega 100 e tantos quilômetros por dia os seus resíduos. E mais de 100 e tantos municípios também carregam para colocar em 3 grandes aterros sanitários. Essa é uma tendência mundial, porque é muito difícil você pulverizar aterrinho, fiscalizar os aterrinhos, operar os aterrinhos, fazer uma análise do que está acontecendo ali de poluição. Você não tem estrutura para isso, de jeito nenhum. Então, eu acho até assim, eu até digo, eu sou uma pessoa municipalista, sou contra a privatização do saneamento, pessoalmente, estou dizendo, não pela APES, pessoalmente, mas eu acho que a nossa salvação foram esses aterros privados. Eu sou dessa opinião. Porque aí foram levando para esses aterros, vão vendo o custo, você vai equilibrando, e aonde que você, por exemplo, em tudo da construção civil, você não vai transportar esse absurdo de distância em tudo da construção civil, que pesa para caramba. Então, você tem que tratar o resíduo no seu município e levar o rejeito para o aterro. E fazer com que você vá quantas viagens, o menor número possível, e o mínimo de resíduos possível para poder fazer a viabilização. Mas, então, eu estou dizendo assim, esse planejamento não é fácil, acho que aí a gente ainda falta um pouco de pessoas para fazer, e a operação é difícil demais. O número de aterros sanitários que virar lixão em menos de 3 meses é um absurdo. Até de consórcio público, no Rio de Janeiro. Quando estava tendo aqui o programa, eu estava acompanhando Pernambuco e Rio de Janeiro. Um consórcio de mais de 6 municípios, implantaram um aterro com recurso público, tudo bonitinho, em pouco tempo virou lixão. E outra coisa, quem fala que não tem dinheiro para fazer aterro regional, não tem dinheiro para operar. Sabe quanto custou a construção do aterro sanitário do Distrito Federal? 27 milhões de reais. Sabe quanto que a gente gasta por mês para operar o aterro? É quase que isso. Então, a pessoa... Porque o aterro, você não constrói o aterro e depois opera. O aterro é uma construção em operação. Você constrói a cerca, a guarita, a primeira célula, não sei o quê, e, à medida que vai chegando o resíduo, você não vai deixar um aterro pronto, impermeabilizado, para daqui a 30 anos. Vem a chuva, vai destruir toda a sua impermeabilização. Então, a cada novo ano, você vai construindo um pedacinho da obra. Então, a gente não fala assim, o investimento no aterro foi tanto, a operação foi tanto. Não. O investimento no aterro em Brasília, previsão 80 milhões em tanto tempo, porque a cada você tem que fazer tudo de novo, fazer captação de gás, etc. E tal. Acho que a gente ainda precisa melhorar muito em planejamento e muito em operação e formar muito mais gente do que nós temos hoje para dar conta do recado com tanto problema que a gente ainda tem. E a quê? Eu acho que a culpa é da sociedade, entendeu? Acho que ter lixão é antiético. E a culpa é de quem? É do cidadão que veio, não está nem aí, vê um cãozinho sendo maltratado, vai para a imprensa nacional. Aí vê um monte de gente em cima do lixão e acha que é normal a gente ficar ali ferrado. É culpa da imprensa, é culpa nossa como cidadão, é culpa nossa como técnico, é culpa da ABS, sabe? É culpa da sociedade brasileira, de saber que é antiético ter lixão. Olha, teve um congresso de engenharia sanitária em São Paulo, que foi lá o presidente do BNDES. Ele faleceu agora recentemente. Estou tentando me lembrar o nome dele aqui. Ele descarou a gente. Falou, eu estou sabendo que tem um monte de gente em lixão, comendo lixo, e eu estou sabendo por conta disso e disso. Vocês, como sanitaristas, por que vocês não estão denunciando isso? Por que vocês não estão esculhambando com esse negócio? E aí ele arrumou dinheiro do BNDES em 1985 para construir aquele monte de usininha de compostagem. Vocês se lembram disso? Quem era vivo nesse período lembra. A maioria... Aqui teve uma. A primeira foi em João Pessoa, no Nordeste, a segunda foi aqui. E ele nos descarou, falando que a culpa era nossa, sabe? Então, de nós não termos oposição, ou escutar que vai passar boiada e tal, não sei o quê.
Então, é nossa mesmo, como sociedade, como ser humano que a gente deveria ser, e de não admitir um erro desse. E nós, é mais grave, porque nós sabemos que o problema existe. Tem gente que fala assim, mas eu nem sabia, tem, tal, e nós sabemos que existe. E não lutamos o tanto que eu acho que a gente deveria lutar para acontecer. E como agora está tendo a mudança de governo, é nossa oportunidade. Tem que mudar, isso é um absurdo, não sei o quê.